A aula passada, a gente terminou, começando, olha que paradoxo, né? A gente terminou a aula iniciando um pouquinho, né, a fala aqui sobre os vícios de raciocínio, né? Que são, às vezes, o problema não é nem na frase, tá? E sim no valor semântico que a frase acaba trazendo para a gente. Sor, como assim o problema não é na frase, mas é na frase? O problema não é na estrutura frasal. Então, a frase ela está gramaticalmente correta, ela tem sujeito, verbo, complementos, ela está, né, pontuada adequadamente, mas ela tem algum vício de raciocínio. E esses vícios de raciocínio são coisas que aparecem muito no nosso dia a dia, são coisas que a gente acaba cometendo, às vezes até de uma maneira intencional, porque quer de fato, né, fazer uma generalização. Eu não sei por que alguém faria isso, mas às vezes a gente acaba fazendo, né? E às vezes faz sem se dar conta mesmo, tá? Então a gente tem que cuidar, aqui entra, né, aquilo que eu falei na aula passada, da famosa falácia, né? Então, aliás, esse aqui é um tipo de falácia, né? A falsa generalização, tá? Que é quando a gente atribui a algo uma verdade absoluta sem relativizar as ações, sem relativizar o contexto, as pessoas, tudo que está envolvido ali. Então, a gente tem que cuidar isso. Lembre daquele exemplo clássico que eu dei para vocês, que eu falo do meu pai, que se eu chego para o meu pai e digo assim, pai, correr faz bem à saúde. E, porventura, o meu pai compra a ideia, o meu pai hoje, infelizmente, é um cardiopata, é um cara que não pode mais correr, né? Então, se o pai faz isso, ele compra a ideia e faz isso, vai ser a última corrida de sua vida, né? Por quê? Porque isso que eu estou falando é uma falsa generalização. A gente pega pressupostos muito pequenos e tenta atribuir aquilo ali uma verdade, né, absoluta, sendo que não. Vamos de novo parafrasear o Nietzsche, né? Na verdade, não vamos parafrasear, vamos reproduzir a fala do Nietzsche, né? O Nietzsche dizia: não há fatos eternos, assim como não há verdades absolutas. Então, a gente tem que analisar sempre o contexto, quem é que está inserido naquilo ali, para quem que aquilo se destina, quem é que vai praticar, tem algum porém, não tem algum porém. Tomem cuidado com isso, principalmente em textos como o Enem, tá? Na verdade, em qualquer redação, tá, gente? Eu acho que a generalização ela é ruim em qualquer redação. Acho que qualquer redação, e isso tiraria ponto porque ela é um vício de raciocínio. Mas principalmente no Enem, que a gente fala que o Enem é uma prova política, e aí eu digo ela é política não no sentido de ela é partidária para A ou para B, não tem nada a ver com isso, né? Eu brinco que ela é uma prova política no sentido de politicamente correto, tá? Então, ela quer justamente aquela coisa assim, ó, eu não posso excluir ninguém, tá? Da mesma forma que eu não posso colocar todo mundo no mesmo pote. Eu não posso dizer que todos os políticos são corruptos, que foi o exemplo que a gente viu aula passada também, né? Não posso dizer isso. Por quê? Porque se um político não for corrupto, ele já quebra essa tese. Então, a minha tese ela não pode ser contraditória. Então, nós temos que cuidar quando nós colocamos isso em texto, tá? Porque é evidente que isso vai descontar. Normalmente, essa partezinha, aí, claro, né? Se a frase tiver algum problema na estrutura frasal, que leve a isso aqui também, a gente pode perder duas vezes, né? A gente pode perder lá na competência 4, que é a parte de coesão, e a gente pode perder na competência 3, que é a parte de coerência, tá? Então, tome muito cuidado com isso, tá? Porque esses vícios de raciocínio, esses vícios de pensamento, eles estão justamente ligados, muito ligados à parte de coerência, né? E aí, por isso, ó, que é muito importante dominar isso aqui, né? A competência 4, por exemplo, do Enem, que é aquela parte dos elementos de coesão, né? Lembrar bem dos nexos, das conjunções e tal, porque às vezes o mau uso de um nexo, de uma conjunção, pode me levar a um problema de coerência, tá? Então, tomem cuidado com isso, mas aqui é muito mais no campo semântico do que qualquer outra coisa que a gente está falando, tá?